Olá, queridos alunos do sexto ano. Sou a professora Joelane, do componente curricular de matemática. Na nossa aula de hoje, de número 47, falaremos sobre a grandeza volume. Então, eu conto com a atenção de vocês para que tenhamos uma aula bastante proveitosa. Grandeza volume. Serve para determinar o espaço ocupado por um corpo ou objeto. A unidade padrão é o metro cúbico, cujo símbolo é a letra m elevada à terceira potência, que representa metro cúbico. Exemplo, aqui nós temos um livro indicando suas dimensões, o comprimento, a largura e a altura. Da mesma forma que na caixa, está indicando a largura, o comprimento e a altura. Então, para saber se esse livro ele vai se encaixar perfeitamente na caixa, nós temos que calcular os seus volumes. Então, é isso que a gente vai aprender na aula de hoje, tá bom? Vamos observar essa situação. Ele pode escolher uma gaveta entre duas opções, uma com espaço em formato cúbico e outra em formato de paralelepípedo, como ilustrado a seguir. Então, ele está imaginando aonde guardar esse objeto, se nessa gaveta em formato cúbico ou nessa outra em formato de paralelepípedo. Se a gente observar as dimensões do objeto, podemos perceber que ele tem o formato também cúbico. Então, ele vai ficar melhor encaixado nessa gaveta, já que também tem o seu formato. Unidade de espaço ou unidade de volume. Durante a aula de matemática, a professora pediu aos alunos que observassem dois blocos. Esses blocos ocupam espaço. A medida do espaço que cada um dos blocos ocupa é chamada de volume do bloco. Para calcular o volume de um objeto, ou seja, calcular a medida do espaço que ele ocupa, devemos considerar uma unidade de volume e contar quantas vezes essa unidade cabe em seu interior. Assim, tomando como unidade de volume o cubo, esse cubo aqui vai ser como unidade de referência, podemos calcular o volume dos dois blocos. Então, primeiramente, vamos calcular o volume desse bloco aqui. Vamos ver quantas vezes esse cubo aqui, que é tomado como unidade de referência, coube aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu tenho 10 aqui em cima, eu também tenho 10 aí embaixo. Então, 10 mais 10, 20. Portanto, o volume desse bloco é 20 cubos. Esse outro aqui, a unidade de referência é a mesma. Então, vamos contar quantos tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu tenho 9 em cima, 9 aqui no meio e 9 aqui embaixo, então, 9 mais 9, 18, 18 mais 9, 27. Portanto, o volume desse bloco é 27 cubos. Podemos utilizar outras unidades de volume. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão do volume é o metro cúbico, como já foi dito, o símbolo m elevado à terceira potência, metro cúbico, que corresponde ao espaço ocupado por um cubo com arestas de 1 metro de comprimento. Então, aqui nós temos 1 metro cúbico, por quê? Porque as arestas desse cubo medem 1 metro. Então, o volume dele é igual a 1 metro cúbico. Além do metro cúbico, que é a unidade padrão de volume, há seus múltiplos e submúltiplos. Observe no quadro abaixo os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico que fazem parte do Sistema Internacional de Unidades. Então, aqui nós temos o quadro de unidades de volume, onde a unidade padrão é o metro cúbico. Aqui nós temos os seus múltiplos, que são o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. E aqui nós temos os submúltiplos, que são as unidades menores que o metro cúbico, que é o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Aqui tem o símbolo referente a cada unidade de medida de volume e aqui tem o valor de cada uma em relação ao metro. Transformações envolvendo as unidades de volume. Observe os cubos de mesmo volume ilustrados abaixo. Então, aqui nós temos um cubo, onde suas arestas medem 1 metro, e este outro cubo, suas arestas medem
10 decímetros, mas eles representam o mesmo volume. Como 1 metro é o mesmo que 10 decímetros, podemos dividir um cubo com arestas de 1 metro em 1000 cubinhos de 1 decímetro cúbico de volume. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. Ou seja, esse cubo aqui de arestas de 10 decímetros, ele está dividido em 1000 cubinhos, aonde seu volume é de 1 decímetro cúbico. Assim, para converter uma medida expressa em metro cúbico para decímetro cúbico, multiplicamos essa medida por 1000. Já para converter uma medida expressa em decímetro cúbico para metro cúbico, dividimos essa medida por 1000. Observe que cada unidade de volume equivale a 1000 vezes a unidade imediatamente inferior. Então, para transformar de quilômetros cúbicos para hectômetro cúbico, nós multiplicamos por 1000. E assim a gente faz com as unidades que ficam sempre à sua frente, ou seja, transformando de uma unidade maior para uma menor, a gente multiplica. E para transformar de uma unidade menor para uma maior, ou seja, à esquerda, a gente vai estar dividindo. O que vai depender é quantas são as suas posições, tá bom? Exemplos. Transformar 3,27 metros cúbicos em decímetro cúbico. Olha só, de metro cúbico para decímetro cúbico, estamos transformando de uma unidade maior para uma menor. Neste caso, a gente vai multiplicar. E vamos multiplicar por 1000, porque é apenas uma posição à direita. Para transformar metro cúbico em decímetro cúbico, é apenas uma posição à direita. Neste caso, devemos multiplicar por 1000. Então, olha só, 3,27 vezes 1000, nós vamos deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita, porque é uma multiplicação. Então, quando a gente conta, 1, 2, completamos a outra casa decimal com 0. Como a vírgula ficaria no final do número, não precisa aparecer. Então, fica 3.270, ou seja, 3,27 metros cúbicos é igual a 3.270 decímetros cúbicos. Vamos transformar agora 4.568,7 centímetros cúbicos em metro cúbico. Então, olha só, de centímetro cúbico para metro cúbico, estamos transformando de uma unidade menor para uma unidade maior. Então, nós vamos dividir. E vamos dividir por 1 milhão, por quê? Porque de centímetro cúbico para metro cúbico são duas posições à sua esquerda. Então, para transformar centímetro cúbico em metro cúbico, são duas posições à esquerda. Neste caso, devemos dividir por 1 milhão. Então, 4.568,7 dividido por 1 milhão, nós vamos deslocar a vírgula 6 posições para a esquerda. Por que 6 posições? Porque aqui nós temos 6 zeros, 6 casas decimais. E para a esquerda, porque é uma divisão. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Completamos as outras casas com 0. 5, 6. Colocamos a vírgula e mais um 0, porque o número não se inicia com vírgula. Por isso que tem que ser colocado mais um 0. Portanto, 4.568,7 centímetros cúbicos é igual a 0,0045.687 metros cúbicos. Volume de um paralelepípedo reto retângulo. O paralelepípedo reto retângulo ao lado tem 3 cm de comprimento, 2 cm de largura e 3 cm de altura. Para determinar o volume desse paralelepípedo, utilizamos como unidade de volume um cubo com a aresta de medida 1 cm, cujo volume é 1 cm cúbico. O cubo cabe exatamente 18 vezes no paralelepípedo. Observe a figura ao lado. Então, olha só.
Esse cubo aqui, de 1 centímetro de lado, ele cabe 18 vezes neste paralelepípedo. Então, podemos dizer que o volume deste paralelepípedo aqui é igual a 18 centímetros cúbicos. Assim, verificamos que o volume desse paralelepípedo reto-retângulo é 18 centímetros cúbicos. Esse volume também pode ser obtido pela multiplicação das medidas do comprimento, da largura e da altura do paralelepípedo. Por exemplo, o volume do paralelepípedo é igual a 3 vezes 2 vezes 3, a unidade de medida que é centímetros cúbicos. Por quê? Porque a gente multiplica a medida do comprimento vezes a medida da largura vezes a medida da altura. E assim a gente encontra o volume do paralelepípedo, que também é exatamente 18 centímetros cúbicos. Ou seja, para calcular o volume de um paralelepípedo, basta que multiplicamos as medidas do comprimento, largura e altura. Exemplos. O volume do paralelepípedo reto-retângulo, que tem 6 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura, é dado por... Então, o volume do paralelepípedo é igual a 6 vezes 2 vezes 3, que são exatamente os valores de suas dimensões. O valor do comprimento, da largura e da altura. Então, quando a gente multiplica 6 vezes 2, 12, 12 vezes 3, 36. Então, 36 metros cúbicos, porque não podemos esquecer de, ao final, colocar sempre a unidade de medida. O volume pode ser calculado por meio da fórmula. Então, volume é igual a comprimento vezes altura vezes largura. Tá? Aqui é a fórmula. V, que é o volume, é igual a C, que é o comprimento, vezes H, que é a altura, vezes o L, que é a largura. Aqui nós temos um paralelepípedo indicando onde ficam suas dimensões, ó, comprimento, largura e altura. E aqui nós temos um outro paralelepípedo com o valor de cada uma dessas dimensões. Então, vamos calcular o volume desse paralelepípedo por meio da fórmula. Então, volume é igual a comprimento vezes altura vezes largura. Então, vamos substituir. Quem é o comprimento? Tá aqui, ó, 12 centímetros. Vezes a altura é quanto? Ó, 6 centímetros. Vezes a largura, que está aqui, ó, 4 centímetros. Então, multiplicando 12 vezes 6, vai dar o quê? 72. E 72 vezes 4, 288 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume deste paralelepípedo. Então, assim a gente encerra mais uma aula. Obrigada a todos vocês que prestaram atenção e um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.